Sou Laurinha Escobar, do Estúdio Laurinha Escobar, sou escritora, tenho 2 livrinhos publicados pela Livraria Cultura e pela Amazon. Sou escritora espiritualista, entre outros. Eu escrevo, desenho, conto histórias, componho e canto. Eu canto para criança e canto hinos. Sou escritora espiritualista, entre outros. Vamos dar sequência aqui ao livro de Samuel 2, estamos no capítulo 14, né? Se há em mim alguma culpa que me mate, então Joabe foi ao rei e lhe disse, chamou o rei Absalão, e este lhe apresentou e se inclinou sobre o rosto em terra, disse ao rei diante do rei. O rei beijou Absalão. A revolta de Absalão e a fuga de Davi. Depois disso, Absalão fez aparelhar para si um carro, cavalo e 50 homens que correspondesse adiante dele. Levantando-se Absalão pela manhã, parara à entrada da porta, e ao todo homem que tinha alguma demanda para vir ao rei a juízo, o chamava Absalão e dizia: De que cidade és tu? Ele respondia: De tal tribo, Israel é teu servo. Então Absalão lhe dizia: Olha, a tua causa é boa, reta, porém não tens quem ouça a parte do rei. Dizia Absalão: quem me dera ser juiz da terra para que vestisse a mim todo homem que tivesse demanda ou questão para que lhe fizesse justiça. Também quando alguém se chegava para inclinar-se diante dele, ele estendia a mão, pegava-o ou beijava. Desta maneira fazia Absalão a todo rei que vinha a rei para juízo, e assim ele furtava o coração dos homens de Israel. A cabo que 4 anos disse Absalão ao rei: Deixe-me ir a Hebrom cumprir o voto que fiz ao Senhor, porque morando em Jesur, a Síria, fez teu servo um voto, dizendo: Se o Senhor me fizer tornar a Jerusalém, prestarei culto ao Senhor. Então lhe disse o rei: Vai-te em paz. Levantou-se, pois, e foi para Hebrom. Enviou Absalão emissários secretos por todas as tribos de Israel, dizendo: Quando ouvirdes o som das trombetas, direis: Absalão é rei em Hebrom. De Jerusalém foram com Absalão 200 homens convidados, porém iam à sua simplicidade, porque nada sabiam daquele negócio. Também Absalão mandou vir Aitofel, o Gilonita, do conselho de Davi, à sua cidade de Giló. Enquanto ele oferecia seu sacrifício, tornou poderosa a conspirata, e crescia em número o povo que tomava o partido de Absalão. Então veio um mensageiro a Davi, dizendo: Todo o povo de Israel segue decididamente a Absalão. Disse, pois, Davi a todos os seus homens que estavam com ele em Jerusalém: Levantai-vos e fujamos, porque não poderemos salvar-nos de Absalão. Dai-nos pressa a sair, para que não nos alcance de súbito. Lance sobre nós algum mal, que irá à cidade a fio de espada. Então os homens do rei lhe disseram: Eis aqui os servos para tudo quanto determinar o rei nosso senhor. Saiu o rei, e todos de sua casa o seguiram. Deixou, porém, o rei 10 concubinas para cuidarem da casa. Tendo, pois, saído o rei com todo o povo após ele, pararam na última casa. Todos os seus homens passaram pé dele, também toda a guarda real de todos os heteus. 600 homens o seguiram. De Gade passaram adiante do rei. A lealdade de Itai. Disse, pois, o rei a Itai e Jetur:
Por que irias também tu conosco? Volta e fica com ele, vier a ser o rei, porque és estrangeiro e desterrado de tua pátria. Chegaste ontem, e já te levaria eu hoje conosco a vaguear, quando eu mesmo não sei para onde vou. Volta, pois faze voltar os teus irmãos contigo, e contigo sejam misericórdia e fidelidade. Respondeu, porém, Itai ao rei: tão certo como vive o Senhor, e como vive o rei, meu senhor, no lugar em que estiver o rei, meu senhor, seja para morte, seja para a vida, lá estará também o teu servo. Então disse Davi a Itai: vai e passa adiante. Assim passou Itai ao Geteu, e todos os seus homens e todas as crianças que estavam com ele. Toda a terra chorava em alta voz, e todo o povo também o rei passaram o ribeiro de Cedron, seguindo o caminho do deserto. Zodaque, Abiatar e Uzai voltaram para Jerusalém. Eis que Abiatar subiu, e também Zodaque, e com todos os levitas que levavam a arca da aliança de Deus. Puseram ali a arca de Deus, até todo o povo acabou de sair da cidade. Então disse Ureia, Zadok: torna a levar a arca de Deus à cidade. Se achar em graça todos os olhos do Senhor, ele me fará voltar para lá e me deixará ver assim a arca como a sua habitação. Se ele, porém, disser: não tenha prazer em ti, eis-me aqui, faça de mim como melhor lhe parecer, disse mais o rei Zadok ao sacerdote o vidente: tu e Abiatar, voltai em paz para a cidade, e conosco também vossos filhos, Amaias, teu filho, e Jonatas, filho de Abiatar. Olhai, e me demorarei nos vales do deserto até que venham informação vossas. Zodaque, pois, e Abiatar levaram a arca de Deus para Jerusalém e lá ficaram. Seguiu Davi pela encosta das oliveiras, subindo e chorando, tinha a cabeça coberta e caminhava descalço. Todo o povo que ia com ele, de cabeça coberta, subiu chorando. Então fizeram saber Davi, dizendo: Aitofel está entre os que conspiram com Abisalão. Pelo que disse Davi: o Senhor, peço-te que transtornes com loucura o conselho de Aitofel. Ao chegar Davi ao cimo, onde se costuma adorar a Deus, eis que Usai, o arquita, veio encontrar-se com ele, de manto rasgado de terra sobre a cabeça. Disse-lhe Davi: se fores comigo, ser-me-ás pesado. Porém, se voltares para a cidade, disseres a Abisalão: eu serei o rei, teu servo, como fui dante o servo de teu pai, assim agora serei teu servo. Dissipar-me-ás então o conselho de Aitofel. Tens lá contigo Zadok e Abiatar, sacerdote, todas as coisas, pois que ouvires da casa do rei, farás saber a esses sacerdotes. Lá então com eles teus filhos, e Amás, filho de Zadok, e Jonatas, filho de Abiatar. Por meio deles me mandarei notícia de todos os quais me ouvirdes. Uzai, pois amigo de Davi, veio para a cidade. Abisalão entrou em Jerusalém. Davi e Ziba. Tendo Davi passado por pouco além, dobrando o cimo, eis que lhe saiu ao encontro Ziba, servo de Mefibosete, com 2 jumentos alardados, e sobre eles 200 pães, 100 cachos de passas, 100 frutas de verão e um odre de vinho. Perguntou o rei a Ziba: que
pretendes com isto? Respondeu Ziba. Os jumentos são para a casa do rei, para serem montados. O pão e os frutos viverão para os moços comerem o vinho e beberem os cansados do deserto. Então disse o rei: Onde está, pois, teu filho e teu senhor? Respondeu Ziba ao rei: Eis que ficou em Jerusalém, pois disse: Hoje a casa de Israel me restituirá o reino de meu pai. Então disse o rei a Ziba: Deu tudo que pertence a Mefibosete. Disse Ziba: Eu me inclino e acho eu mercê diante de ti, ó rei meu senhor. Davi, amaldiçoado por Simei. Tendo chegado o rei Davi a Baurim, eis que dali saiu um homem da família da casa de Saul, cujo nome era Simei, filho de Gera. Saiu e ia amaldiçoando. Atirava pedras contra Davi, contra todos os seus servos, ainda que todo o povo e todos os valentes estavam à direita e à esquerda do rei. Amaldiçoando Simei, fora daqui, fora, homem de sangue, homem de Belial. O Senhor te deu agora a paga de todo, sangue da casa de Saul, cujo reino usurpe. O Senhor já entregou nas mãos o teu filho Absalão. Eis agora que a tua desgraça, porque eras homem de sangue. Então Abisai, filho de Zeruia, disse ao rei: Por que amaldiçoa este cão morto ao rei, meu senhor? Deixa-me passar, e lhe tirarei a cabeça. Respondeu o rei: Tenho eu convosco filhos de Zeruia. Ora, deixai amaldiçoar, pois o Senhor lhe disse: Amaldiçoa Davi. Quem diria: Por que assim fizeste? Disse mais Davi a Abisai e todos os seus servos: Eis que meu próprio filho procura tirar-me a vida, quanto mais ainda esse benjamita. Deixou-os que amaldiçoe, pois o Senhor me ordenou. Talvez o Senhor olhará para a minha aflição e o Senhor me pagará com bem a maldição deste dia. Prosseguiram, pois o seu caminho, Davi e seus homens também, Simei ao longo do monte, ao lado dele, caminhando e amaldiçoando e atirara pedras e terra contra ele. O rei e todo o povo que ia com ele chegaram exaustos ao Jordão e ali descansaram. Uzai professa lealdade a Absalão. Absalão, pois, e todo o povo, homem de Israel, vieram a Jerusalém com Aitoifel. Tendo apresentado Uzai a Arquita, amigo de Davi, Absalão disse-lhe: Viva o rei, viva o rei. Porém, Absalão disse a Uzai: E assim a tua fidelidade para com o teu amigo Davi? Por que não foste com teu amigo? Respondeu Uzai a Absalão: Não, mas aquele quem ao Senhor elegeu por todo o povo e todos os homens de Israel, ele pertencei, com ele ficarei. Ainda mais a quem serviria eu? Porventura não